Olá, meu nome é Laudelino Johan, sou contador, professor, palestrante e autor de diversos livros no segmento contábil. E atualmente sou o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e também exerço a função de consultor de empresas e de pessoas. E é sobre esse meu trabalho de consultoria contábil e tributária que eu quero falar com vocês. Pela complexidade, pela extensão das leis, das normas que regem a nossa profissão, o nosso trabalho e a vida das empresas no Brasil, as empresas, elas precisam buscar no mercado um profissional que possa orientá-las a seguir o melhor caminho e também o caminho mais barato, mais econômico tributariamente, claro que tudo dentro da legalidade. Esse segmento de consultoria que eu venho atuando há mais de uma década é muito proveitoso, rentável. Você, estudante que está entrando no mercado de trabalho, pense bastante nisso. Porém, você precisa pensar que nós precisamos ter bastante conhecimento para vender esse conhecimento, emprestar esse conhecimento para principalmente médias e grandes organizações. Claro, como eu falei, você precisa estudar muito, porque tecnicamente você precisa entregar um conhecimento acima da média, mas você também certamente será recompensado por isso. Para isso você precisa ter disciplina, dedicação. Eu sempre digo aos estudantes, você pode conseguir, você pode alcançar, você decide. Claro que com disciplina, com organização e com muita força de vontade. Eu me dediquei por vários anos estudando cada vez mais a tributação e também as normas de contabilidade para que eu pudesse me tornar um consultor hoje conhecido não só aqui no Paraná, mas também em todo o território nacional. Esse conselho é para você e amanhã eu quero ver você brilhar. Eu quero ver você trilhando o caminho da consultoria. Eu quero você fazendo grandes voos. Siga este conselho. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a nosso debate de hoje. Eu sou Márcio, sou contador, sou conselheiro aqui do nosso Conselho Regional de Contabilidade, sou coordenador da Comissão do Contador Público e estarei aqui com vocês participando deste episódio da Escola Técnica de Contabilidade Pública aqui do nosso Conselho Regional de Contabilidade. E, aliás, hoje estaremos debatendo um assunto de extrema importância para a sociedade. Quando nós falamos em contabilidade, seja a contabilidade geral ou a contabilidade aplicada ao setor público, nós estamos falando de cidadania. Por quê? Porque a contabilidade vai fazer aí todos os registros, seja da empresa, seja dos órgãos públicos,
e vai evidenciar isso nas demonstrações contábeis, que depois serão utilizadas pela sociedade. E na administração pública, muito mais, porque a administração pública busca este resultado social, este lucro social, isto é, prestar bons serviços à sociedade. Então, quando nós falamos em contabilidade aplicada ao setor público, estamos falando em contabilidade para a sociedade. É muito importante. E a nossa Escola Técnica de Contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade estará apresentando, hoje e nos demais episódios, assuntos que estão relacionados ao dia a dia da nossa contabilidade aplicada ao setor público. Bem, quero que vocês observem a nossa tela. Tem um breve currículo aí do meu passado, o que eu já consegui fazer aí nesta vida. Então, como eu disse, eu sou contador, sou mestre em administração, tenho algumas obras publicadas, de livros aí na área contábil, principalmente direcionadas à área pública. Participo aí como professor, palestrante em cursos de pós-graduação, já fui professor de cursos de graduação. Mas tudo isso que está aí neste currículo, ele só tem importância se você que está participando desse nosso debate de hoje, se você tirar o máximo de aproveitamento do que nós vamos apresentar hoje. Então eu quero convidar desde já a todos que estão aqui participando, a todos e todas que estão aqui participando deste nosso debate de hoje, a prestar muito atenção sobre as questões que serão aqui apresentadas. E pessoal, eu vou utilizar aí algumas telas com legislação, algumas telas aí citando artigos de lei, enfim, que serão aí a base do nosso debate. Mas por que eu vou estar fazendo isso? Justamente para que você tenha fontes de pesquisa, que você possa anotar, possa ir buscar essa legislação e que você possa aí no município onde você reside, aí no estado onde você trabalha, na prefeitura onde você trabalha, você possa propor ao gestor público melhorias na administração pública com base no que nós vamos estar debatendo aqui hoje. E o que nós vamos estar debatendo aqui hoje? Para falar do nosso assunto, desse nosso encontro, eu quero lembrar uma conversa que eu tive com um prefeito de um determinado município, alguns anos atrás. E o que esse prefeito veio falar com nós, Esse prefeito, o município onde esse prefeito atuava, estava com um problema. Ele estava com extrapolação da despesa de pessoal. E o prefeito veio buscar orientação, o que fazer, como proceder. Bem, conversando com o prefeito, a primeira orientação que nós demos a ele foi: prefeito, se você está com a despesa de pessoal extrapolada, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir a despesa de pessoal. Aí o prefeito disse: não, mas isso é muito difícil, o pessoal já está com uma carga de trabalho muito elevada, já estou pagando hora extra, enfim, trouxe N argumentos. Na sequência o prefeito perguntou: sim, mas e se eu continuar com a extrapolação da despesa de pessoal, o que acontece? Foi falado para ele: prefeito, a lei de responsabilidade fiscal, a própria lei, traz as sanções que serão aplicadas aí ao município. Então você vai sim sofrer algumas sanções, algumas limitações à tua atividade. Ele, preocupado, ele disse: espera aí, mas se eu não posso reduzir a despesa de pessoal, se eu vou ter consequências dessa extrapolação, não tem uma outra solução? Eu disse para ele: prefeito, o cálculo da despesa com pessoal é um percentual da receita corrente líquida. Ele é calculado com base na tua receita corrente líquida. Então, ou você, para mudar esse cálculo, reduz o total da despesa, ou você aumenta a tua receita, que daí você está mexendo no cálculo, não é isso, pessoal? Então, disse: prefeito, já que você está achando difícil diminuir a despesa, aumente a receita. De pronto, o prefeito me disse: mas Márcio, aumentar a receita quer dizer que eu vou cobrar mais impostos. E cobrar impostos nem sempre é muito bem visto pelo cidadão, que já paga aí uma carga elevada, uma carga tributária elevada aí no nosso país. Então ele disse: olha, não sei se é o caso de aumentar o imposto.
Eu disse, prefeito, então nós estamos aí num impasse, né? O que fazer? Se você está me dizendo que não dá para reduzir a despesa com o pessoal, se você acha que é complicado aumentar a receita, nós temos aí um problema, né? Muito bem, né? O prefeito foi embora, não sei o que ele fez para resolver o problema lá da despesa com o pessoal dele, né? Não acompanhei mais o caso, mas o fato é que, né, reduzir a despesa, ele até falou, né, teria lá que cortar hora extra, cortar cargos em comissão, não dar reposição, aumento para o pessoal lá, dar o aumento para o pessoal lá, né, para os servidores públicos. Então vamos olhar o outro lado, aumentar a receita. É claro, né, cobrar imposto nem sempre é uma atitude popular. Então, o que este nosso assunto que nós vamos estar debatendo aqui hoje tem a ver com essa historinha que eu contei para vocês? Tem tudo a ver, pessoal, né? Porque nós vamos estar aqui debatendo a possibilidade do município aí onde você reside, do estado onde você trabalha, de aumentar a sua arrecadação, aumentar a sua receita, sem, no entanto, né, castigar ainda mais o cidadão, o contribuinte, aumentar a carga tributária em cima do cidadão, do contribuinte. O que é isso, Márcio? É um milagre? Não. É simplesmente uma nova forma, né, que surgiu aí, que os municípios precisam estar muito atentos desta possibilidade de aumentar a sua arrecadação. Por isso que eu disse, pessoal, vamos prestar muita atenção nesse nosso debate de hoje aqui, olhar a legislação, né, fazer as anotações necessárias para que você possa levar esta solução até o gestor maior aí no órgão onde você trabalha, ao prefeito, enfim, né, para que ele possa, né, dentro das possibilidades aí, implantar de imediato, né? Tá ok, pessoal? Então, qual é o assunto do nosso debate de hoje? O nosso assunto é esse que aparece aí na tela para vocês, a Instrução Normativa 1234 de 2012 da Receita Federal do Brasil. E nós vamos olhar essa instrução normativa à luz do recurso extraordinário 129-3453 do Supremo Tribunal Federal, que tratou aí um tema de repercussão geral, o tema 1130. E especificamente, nesse nosso debate, nós vamos estar falando sobre a obrigatoriedade, pessoal, obrigatoriedade da retenção dos tributos no caso do imposto de renda. Tá ok, pessoal? Então convido vocês aí para essa jornada técnica muito importante para a sociedade, porque arrecadação maior, mais serviços de qualidade colocados à disposição da população, né? Serviços de educação, saúde, segurança, enfim, infraestrutura colocados aí à disposição da população. De início, eu quero, né, conforme aparece aí na tela para vocês, chamar a nossa Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. E por que eu estou chamando a Lei de Responsabilidade Fiscal neste debate? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala justamente dessa questão do equilíbrio, de você arrecadar, de você gastar conscientemente os recursos públicos. E o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tenho certeza que boa parte de vocês que estão aqui já conhecem quase que de cor, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei aí de leitura de cabeceira para quem está na administração pública. Todo dia praticamente essa lei, né, é chamada aí às nossas atividades do dia a dia aí das prefeituras, dos órgãos públicos, enfim, né? Mas o artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei, ele traz o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então observem, pessoal, o que está escrito no artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Citando, responsabilidade na gestão fiscal. E o parágrafo 1º, conforme aparece aí para vocês, ele explica para nós o que é esta responsabilidade. Vejam, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada, por isso a importância do planejamento, e transparente. Por isso a importância do planejamento e da transparência da administração pública. Vejam ainda, pessoal, em que se previnem riscos,
corrigem desvios capazes o quê? De afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o quê? O cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas. Nós vamos estar tratando aqui no nosso debate de receitas, né? Então está aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, pessoal, seguindo a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E, aliás, né, eu falei que boa parte aqui conhece essa lei porque justamente ela é do ano de 2000. E essa é uma lei que, né, como falam por aí, né, no ditado popular, é uma lei que pegou, ela veio para ficar, ela veio para mudar a administração pública, mudar para melhor. Sempre para melhor, é claro, né? E quero que vocês observem o que está escrito no artigo 11 da LRF. Vejam, constituem requisitos essenciais, requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação. Vou repetir, a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Isto é, o gestor tem por obrigação cobrar os impostos. Não é um querer, é uma obrigação legal. Aqui ele não pode fazer, eu quero cobrar ou não quero, não. É uma obrigação legal, está aqui escrito, né? E veja o parágrafo 1º, aliás, o parágrafo 1º não, o parágrafo único do artigo 11. O que ele cita? É vedado a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, né, no que se refere aos impostos. Por que esse parágrafo único eu dei tanta ênfase para ele? Porque, como eu disse, cobrar impostos não é uma atitude que é muito bem vista, né? Imagine você aí no teu município, escutando aí o jornal local, assistindo o jornal local aí pela tua TV, sei lá, na hora do almoço, na hora do teu café da manhã, aparece uma notícia lá, a prefeitura vai aumentar o IPTU em 50%. Você vai dizer, mais dinheiro que sai do meu bolso, né? Então não é uma atitude muito, né, bem vista, né? E muitas vezes o gestor deixava de cobrar e ia lá no parlamentar, ia lá, né, como diz em Brasília, buscar dinheiro federal, recurso estadual para o município, deixando de cobrar, de cumprir a sua obrigação. Então, veio a lei de responsabilidade e disse, não, gestor, você tem a obrigação de cobrar. E se você não cobrar, não vá pedir dinheiro lá, né, a transferência voluntária, não vá pedir lá de recursos para vir para o teu município, faça a tua parte. Então, este assunto que nós vamos estar tratando hoje tem a ver com esta questão, fazer a tua parte, fazer a tua parte. Muito bem, seguindo, Constituição Federal de 88. O que está na Constituição Federal de 88? Artigo 157. Pertence aos estados e ao Distrito Federal. Vejam, o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Incidente na fonte sobre rendimentos pagos, e aqui está grifado, né? Está chamando a atenção de vocês, a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. E ainda, pessoal, o artigo 158 da nossa Constituição Federal de 88, a nossa lei maior, está lá escrito, pertencem aos municípios agora, né? O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Por que eu estou citando o artigo 157 e 158 da nossa Constituição Federal? Porque ele é justamente a base, esta base para nós aqui temos esse entendimento, o imposto de renda que, incidente na fonte, né, lá do município, pertence a quem? Ao município. Aonde que está escrito isso? Constituição Federal. Nossa lei maior, né, pessoal? Ainda seguindo, o que nós temos aí? O recurso extraordinário, né, que eu citei aí para vocês, que trata do tema 1130 de repercussão geral, que já está, né, com trânsito em julgado. E qual é a tese
firmada nesse recurso extraordinário. Observem, vamos fazer a leitura atenta da tela que aparece aí para nós. Pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade, né? Então ele é dono, né? Das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente, vejam pessoal, incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas. Está ali gravado, né? Está ali gravado em negrito, chamando a atenção. Contratadas para a prestação de bens ou serviços. Contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme artigo 157 e 158 da nossa Constituição Federal. Opa, mas por que isso aqui é tão importante, essa tese firmada? Porque justamente ele fala contratadas para a prestação de bens ou serviços. Bens ou serviços. E você, se você ainda não conhece essa matéria, que eu tenho certeza que boa parte está aqui para aprimorar o seu conhecimento, que já conhece esse conteúdo, mas se você ainda não conhece, você vai entender a importância dessa citação bens ou serviços que aparece aqui. Muito bem, pessoal. Seguindo ainda, né, vamos falar um pouquinho da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1234 de 2012, né? De 2012, vamos falar um pouquinho sobre ela. É muito importante essa instrução normativa porque ela é a base, ela é o caminho a ser percorrido aí pelos municípios, pelos estados, enfim, por quem for, né, tratar dessa matéria que nós estamos aqui debatendo. Veja o que está escrito, né, nessa instrução normativa. Observem a tela. Essa instrução normativa dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados aí pelos órgãos da administração pública federal. Aí você vai dizer assim, Márcio, né, essa aqui é uma instrução normativa que trata de órgãos da administração pública federal. Eu vou dizer sim, é isso mesmo, né? Está certo isso. Só que ela vai ser a base, ela vai ser o ponto de partida para que você aí no teu município, não importa qual município seja, para que você também estabeleça isso aqui. E você já vai entender nesse nosso debate. Então vejam, efetuados pelos órgãos da administração pública federal, direta, autarquias, fundações federais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem, então vocês podem observar que essa instrução normativa, né, conforme foi citado aí, né, que apareceu na nossa tela, ela é muito importante. Ela vale para o governo federal, no entanto, ela vai ser muito importante para todos os municípios, não importa o tamanho, o porte do município, grande, pequeno, médio, para que possa instituir essa questão no âmbito municipal. Seguindo ainda, pessoal, o que nós temos aí nessa instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, da Receita Federal do Brasil, né? Artigo 2º, observem a tela, ficam obrigados, né? Não está dizendo é facultado, é obrigados, a efetuar a retenção na fonte do imposto de renda, de contribuição social, enfim, dos demais itens, né, sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviço em geral. Inclusive obras, os seguintes órgãos e entidades da administração pública federal, aqui ele fala, né? Então, órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações federais, e aí ele traz ali empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades. Essas questões aqui nós vamos estar tratando, né, órgãos da administração pública federal, administração pública, no caso federal, direta, né, então Poder Executivo, Poder Legislativo, as autarquias e fundações. Empresas públicas, existe uma discussão, conforme aparece na tela aí para vocês, uma discussão, né, sobre se pode ou se não pode ter essa retenção, e as demais ali nós vamos deixar um pouquinho de lado. Vamos nos concentrar aí na administração pública direta, né? Direta, autarquias e fundações. Muito bem, pessoal. Seguindo ainda, artigo 2º da Instrução Normativa da Receita Federal, parágrafo 1º. Veja o que está escrito nesse parágrafo 1º. A retenção efetuada na forma do artigo dispensa, em relação aos pagamentos efetuados, as demais retenções previstas na legislação do imposto de renda. Parágrafo 2º. As retenções serão efetuadas sobre qualquer
forma de pagamento, inclusive pagamentos antecipados, se for o caso, né, pessoal? Se for o caso. E veja o que está escrito no parágrafo 3º. No caso de fornecimento de bens ou prestação de serviços amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero de imposto de renda, que pode existir, né? Ou de uma ou mais contribuições, que trata esse artigo, na forma da legislação em vigência, a retenção dar-se-á mediante a aplicação de alíquotas previstas no parágrafo 3º. Isto é, pessoal, nós vamos poder cobrar de todo mundo? Não, né? Nós temos as exceções. Então é importante você até conhecer as exceções, né? Saber o que a legislação trata como exceção. Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí em relação a essa instrução normativa? Quero citar o parágrafo 5º do artigo 2º. Vejam aí na nossa tela o que fala este parágrafo 5º do artigo 2º. Para fins do parágrafo 3º, as pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem, pessoal, devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitar-se à retenção do imposto de renda. Aqui eu quero abrir um parênteses, que nós estamos falando aqui de uma nova forma, né, de você aumentar a tua arrecadação. E isso vai passar, pessoal, por treinamento, capacitação e informação. Os teus fornecedores, a partir do momento que você colocar isso aqui em prática, que você colocar isso aqui em vigência, eles têm que saber, eles têm que ser informados, porque senão pode acontecer exatamente isso que apareceu na nossa tela. O fornecedor está amparado por uma não incidência, uma isenção ou uma alíquota zero, não sabia que precisava informar isso e acaba que você vai tributar ele, né, de uma forma equivocada, não da tua parte, né, mas da parte dele que não sabia que precisava trazer essa informação à tona, trazer essa informação ao debate. Então, muito importante, pessoal, treinamento. Primeiro ponto que eu quero que você anote, coloque um asterisco de importância nele, dizendo treinamento todos vocês vão ter que passar, vão ter que debater e treinar muito as equipes aí nos municípios e não importa o porte que é o município. Seguindo ainda, pessoal, o que nós temos aí nessa instrução normativa da Receita Federal que, como eu disse, segue como base deste nosso debate? Veja o artigo 3º. A retenção será efetuada aplicando-se sobre o valor pago o percentual constante na coluna 6 do anexo 1 a esta instrução normativa. Muito bem. E vejam o parágrafo 1º. O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá. Corresponderá ao que, Márcio? A espécie do bem fornecido ou do serviço prestado, conforme estabelecido em contrato. Qual é a importância deste artigo 3º e este parágrafo 1º do artigo 3º para o nosso debate, né? Você não vai inventar alíquota. Você não tem que criar alíquotas de imposto de renda. Você pode pensar assim, né? Alguém menos avisado, né, sobre o assunto pode dizer, então quer dizer que agora o município vai legislar sobre o imposto de renda? Não. Legislação do imposto de renda continua sendo uma competência federal. O que você vai fazer é aplicar essa legislação. Né? Então, muito importante isso. E vejam, né, o parágrafo 1º diz, preste atenção no que você está recebendo de bem ou serviço. E é com base neste item que você vai estar aplicando a legislação. Muito importante isso, pessoal, né? Nós temos que ter isso em mente. Aplicar a legislação e aplicar de forma correta. Artigo 4º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil. Quero que vocês prestem atenção aí na nossa tela, né? Não serão retidos os valores do imposto de renda e as contribuições nos pagamentos efetuados a. E aqui eu coloquei entre parênteses, né, está escrito ali não exaustivo. Isso ali fui eu que inseri no texto para trazer aqui para vocês. Porque eu trouxe uma relação
exemplificativa. Eu não trouxe toda a legislação. Importante você ir lá e conhecer essa legislação. Mas a título de exemplo, não serão retidos aí o imposto de renda sobre templos de qualquer culto. Claro, o templo de qualquer culto, ele tem imunidade, né? Imunidade constitucional, partidos políticos, né? Instituições de caráter filantrópico, serviços sociais autônomos criados autoridades autorizados por lei, conselhos de fiscalização de profissões regulamentados, Conselho Regional de Contabilidade, por exemplo. Então vejam, aqui no artigo 4º ele traz uma relação de quais as entidades não serão retidos. É importante isso para você? Claro que é. Né? Você tem que saber, posso reter? Não posso reter. Né? Cabe a retenção? Não cabe a retenção. Então, muito importante conhecer esse artigo 4º. E como eu disse, a relação que aparece aqui na nossa tela, ela é exemplificativa, não é exaustiva. Eu não acabei com todos os casos aqui na nossa tela. Tá ok? Cabe a você continuar essa consulta nessa instrução normativa da Receita Federal. Seguindo ainda, pessoal, o parágrafo 1º desse artigo, o que ele fala? A imunidade ou a isenção, vejam, a imunidade ou a isenção das entidades previstas no inciso 3º e 4º é restrita, está destacado, é restrita aos serviços para os quais tenham sido instituídos. Isto é, a imunidade ou a isenção é em cima daqueles serviços para o qual foi instituído a entidade, né? Não é para tudo, né? Não é para tudo, né? Você tem que prestar muita atenção nisso. E ainda o parágrafo 2º diz, a condição de imunidade e isenção que trata, o parágrafo 1º, será declarada pela entidade, né? Conforme os anexos 2 e 3, né? Será declarado pela entidade. Por isso, pessoal, a importância de você comunicar os fornecedores, né? A partir do momento que você instituir, comunicar os fornecedores para que eles procedam de forma certa, para que eles não deixem de declarar essa imunidade ou isenção, se for o caso deles. Tá ok? Muito bem. Seguindo ainda dentro da instrução normativa da Receita Federal do Brasil. Artigo 11. Observem a nossa tela, pessoal. Nas notas fiscais, nas faturas, nos boletos ou quaisquer outros documentos aí, né, de cobrança de bens ou serviços que contêm o código de barra deverão ser informados o valor bruto do preço do bem fornecido ou do serviço prestado e os valores do imposto de renda e das contribuições a serem retidos. Isso aí tem que estar ali no documento que você está recebendo. Por isso que eu falei, né, pessoal? É ponto fundamental o diálogo com o fornecedor, para que ele saiba como proceder. Então, vejam, devem ser, né, o valor bruto, informado o valor bruto do bem fornecido ou do serviço prestado e os valores do IR e das contribuições a serem retidas na operação, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido, deduzido das respectivas retenções. Né? Isso aí você já sabe como é que funciona, né? Mas é importante isso, tem que conversar com o fornecedor para ele saber que tem que fazer isso. Ainda seguindo, pessoal, a instrução normativa da Receita Federal, ela traz ali situações específicas que eu não quero tratar de todas aqui com vocês, né? Então, observem a nossa tela que aparece aí para vocês, né? O capítulo 9, ele traz ali das situações específicas. Então, ele fala ali na seção 2 dos seguros, telefone, propaganda e publicidade, consórcio, refeição convênio, vale transporte, vale combustível, combustíveis da seção 7, produtos farmacêuticos, veja, produtos farmacêuticos, com certeza, todos os municípios do Brasil têm essa questão aí da aquisição de produtos farmacêuticos lá para farmácia básica, enfim, tem essas questões aí, tem esses gastos, né? Ainda bens imóveis, cooperativas de associação de profissional assemelhado, enfim, situações específicas. E eu, né, nesse nosso debate aqui, nessa nossa provocação, eu não achei prudente eu tratar dessas situações específicas, que elas são itens que são algumas ressalvas à instrução normativa, são pontos que você precisa de atenção. Então eu peço para vocês, né,
baixe a instrução normativa, faça uma boa leitura da instrução normativa, conheça essas situações específicas, porque com certeza uma delas vai estar aí no dia a dia do órgão onde você trabalha. Então, com certeza, você tem conta, fatura de telefone, com certeza você tem aí no município onde você trabalha, você tem seguro da frota, por exemplo, de veículos, né? Então, você tem essas situações aí. Basta você consultar, fazer uma boa leitura, uma boa interpretação da legislação, né, à luz da lei, do que pode e do que não pode. Beleza, pessoal? Por isso eu trouxe, né, essa informação. Como eu disse, não tem, né, não caberia, na minha interpretação, nós discutirmos ponto a ponto aqui nesse nosso breve encontro, nessa breve provocação que eu estou fazendo para vocês. Muito bem, seguindo. E o que fazer? E o que fazer? Qual é o papel, o meu papel aqui no município? Qual é o papel do contador aí no município onde você trabalha? O que o assessor jurídico tem que estar preocupado, né, com essa questão? Então, se nós observarmos aí a nossa tela, tem ali a pergunta o que fazer e uma diversidade, né, de pessoas com a mão levantada, né, já com perguntas e dúvidas do que fazer. Com certeza, pessoal, com certeza este assunto, né, este nosso debate, esse assunto que está sendo apresentado aqui para vocês hoje é o pontapé inicial. Né? O pontapé inicial para muitos órgãos, né, para muitas entidades, aí, prefeituras, enfim, é o pontapé inicial. Algumas, como nós vamos ver aqui o exemplo, né, algumas eles já fazem isso, já implementaram, né? Mas com certeza essas que irão implementar, vão ter que ter muito debate, debater a contabilidade, lá o pessoal da contabilidade com os assessores jurídicos, debater com o gestor, apresentar para o gestor maior, para o prefeito, né? Conversar lá com o poder legislativo, com os fundos, enfim, né, conversar com as demais entidades da administração pública municipal, aqui falando, conversar para que todos alinhem o seu entendimento e façam, né, caminhem na mesma direção. Então, vamos ver o que fazer, né? Vamos aqui dar algumas dicas, alguns insights do que fazer. Muito bem, pessoal. Observando a nossa tela, o que nós temos aí? Vejam, a IN 1234 da Receita Federal, ela dispõe sobre a retenção de tributos da administração pública federal. Federal, tá ok? Isso aí nós já citamos, já falamos, né, muito aqui. Então, ele trata, né, a instrução normativa, esse ato normativo trata das questões voltadas à esfera federal. E você pode dizer, mas Márcio, eu estou aqui no município X, Y ou Z, né, um pequeno município aqui do estado do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, lá do Amazonas, enfim, né, e o que isso tem a ver comigo? Vejam, nesse aspecto, está citado aí da nossa tela, pessoal, nesse aspecto, ela se aplica no que couber aos estados e municípios. Então, a instrução normativa se aplica no que couber? Sim. Por isso eu disse, ela é a base para esse nosso debate. E por isso, ressalta-se o quê? A necessidade. E observem a nossa tela, pessoal, vocês estão vendo aí que a palavra necessidade está em letras maiúsculas, está em caixa alta, né? Grifada, inclusive, em negrito, né? Para chamar a atenção de todos desta necessidade, desta obrigatoriedade de ato normativo local. Então, primeira atitude aí do município onde você trabalha é disciplinar através de um ato normativo local, a aplicação da instrução normativa aí ao município onde você reside. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar, chamar o jurídico, olha, tem isso aqui, vamos fazer um estudo, vamos aqui aplicar no município, né? Claro, sempre levando em consideração que tem, né, o gestor maior, do caso o prefeito, né, ele tem que estar sempre a par de tudo isso aí, né? Mas o pessoal da área jurídica, o assessor jurídico, né, o pessoal que cuida aí do conhecimento do direito, eles são fundamentais nessa fase aqui. Você tem que chamar eles para o debate. Ainda seguindo, pessoal, observem a nossa tela. Buscando padronizar o procedimento, vejam, para que a retenção e o recolhimento do tributo seja realizado em conformidade com a legislação,
sem deixar de cumprir com as obrigações acessórias de prestação de informação à Receita Federal do Brasil. Novamente, em caixa alta, em negrito, né, em letras maiúsculas, é importantíssimo que ato normativo local estabeleça que a administração direta, autárquica e fundacional do município efetuará as retenções na fonte do imposto de renda. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando nós falamos aqui administração direta, por exemplo, no município, nós estamos falando de poder executivo e legislativo. Isto é, você vai ter que ter uma conversa lá com o pessoal da Câmara para que eles façam isso aqui? Sim. Você vai ter que orientar o pessoal do Poder Legislativo para que eles possam seguir os procedimentos que foram estabelecidos pelo município? Sim. Até um treinamento vai caber? Acredito que sim. Então, pessoal, muito importante essa questão de estabelecer a legislação, de conhecer a legislação, de treinar o pessoal, de comunicar o fornecedor, né, do que está sendo feito a partir daquele momento no município, é muito importante. Ainda observando a nossa tela, então vejam, efetuará a administração direta, autárquica e fundacional do município efetuar as retenções na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos destinados a pessoas físicas e jurídicas pelo fornecimento ou disponibilização de bens ou pela prestação de serviço em geral, inclusive obras tendo por base, né, a instrução normativa 1234. É muito importante isso aqui. O objetivo dessa legislação municipal é disciplinar isso aí, justamente, né? Dar um rumo para que todos os órgãos da administração pública municipal, por exemplo, façam da mesma forma. E como eu disse, um bom treinamento vai ser muito importante. Pessoal, observem a nossa tela. O que mais que nós temos aí? Importante, destacado na cor vermelha, inclusive. Imposto de renda continua sendo de competência tributária federal. Portanto, não procede qualquer iniciativa legislativa municipal que invada essa competência de atuação, né? Pois ela é indelegável, né? É competência federal e acabou, né? Veja, ou seja, é vedada a modulação de características tributárias da retenção, tais como fator gerador, alíquota, base de cálculo, incidência, imunidade, isenção, etc, etc. Isto é, você que está aqui participando desse nosso debate, tenha em mente, nós não vamos inovar, nós não vamos criar uma nova base de cálculo, nós não vamos criar uma nova alíquota, nós não vamos dizer que, a partir de agora eu estou determinando que esse seja imune, esse seja isento e aquele não seja mais. Não. Isso é legislação federal, é competência da legislação federal. Você vai normatizar essa legislação no âmbito municipal e não pode invadir. Se você invadir, com certeza você vai enfrentar aí os rigores da legislação e vai ter esse ato declarado nulo, né? Porque ele é inaplicável, né? Então, fique muito atento a isso. Não tem que inovar, tem que normatizar. Muito bem. O que mais que nós temos aí, pessoal? Observe a nossa tela, chamando novamente a atenção. E, aliás, o que aparece aí para vocês na nossa tela, eu já falei aqui, né? Mas eu fiz questão de colocar uma tela sobre o assunto porque é ponto fundamental desse nosso debate. Vejam, o que está escrito na nossa tela? A comunicação a todos os prestadores de serviços e bens alcançados pela norma, fazendo constar em aditivo contratual, se for o caso, a obrigação do prestador para adequação com o devido destaque na nota fiscal dos valores correspondentes à retenção do imposto de renda, são de extrema importância. Inclusive a descrição na nota fiscal, o que, pessoal? Da base de cálculo e do valor da retenção para que seja possível o preenchimento da DIF e do futuro EFD-REINF. Aliás, né, pessoal? Falou ali DIF, EFD, as obrigações que os órgãos públicos assumem, né, adotando essa nova metodologia aqui, né, crescem.
porque você tem que fazer todas as obrigações acessórias, né, entregar as declarações que são exigidas pela Receita Federal do Brasil, sob pena de o teu fornecedor, o teu prestador de serviços cair na malha fina, né? Ele ter problemas lá com a comprovação da sua declaração do imposto de renda por conta de uma falta de atenção, de repente, aí do órgão público, né? Então, muito importante isso, temos que fazer a nossa parte para evitar confusão, tá ok? Muito bem, seguindo, pessoal, e nós contadores? E você, contador, que está participando aqui de nosso debate, qual é o teu papel? Observe a nossa tela, pessoal. O papel do contador público é zelar para que a retenção do tributo sobre o valor bruto seja realizada, com a aplicação de alíquota correspondente sobre os serviços prestados ou bens fornecidos. E ainda, pessoal, que estejam alcançados pela norma, né? Mesmo que esses não estejam expressamente destacados em documentos fiscais do prestador de serviço. Contador público, você que está aqui participando desse nosso debate, por favor, assuma o teu papel, né, o teu papel de protagonista nessa história. Teu papel é muito importante. De repente você dar uma olhadinha, né? Você vai dizer assim, Márcio, mas eu tenho uma área de tributação, tenho uma área específica aqui na prefeitura, né, do município onde eu trabalho, um grande, né, município, por exemplo. Eu tenho uma área específica para isso, eu vou ter que ficar me preocupando? Sim, você deve zelar por isso, né? Por quê? Porque é importante, né? Está diretamente relacionado ao teu trabalho e às tuas atividades, ao teu dia a dia, inclusive essa interação com a Receita Federal do Brasil, né? Então, contador público, assuma o teu protagonismo, né? Assuma esse importante papel nessa jornada aí de aumento da receita dos municípios ou dos órgãos públicos aí. Muito importante a tua participação. E observe ainda o que está nessa nossa próxima tela, pessoal. Como responsável tributário na relação de retenção e recolhimento do imposto de renda aos cofres do Tesouro Municipal, configura também a obrigação do poder, órgão, dos entes, cobrar a comprovação da situação especial para não incidência, nos termos da legislação, decorrência aí de imunidade, isenção ou qualquer outra forma. Você, como contador, está lá no teu dia a dia. Daqui a pouco chega lá um pagamento sem retenção. Você vai dizer, mas peraí, não tem retenção, não tem declaração que não precisava reter, enfim, não tem nada? Peraí, vamos chamar o pessoal responsável e vamos conversar. Seja lá, até mesmo lá do Legislativo, uma boa conversa lá com o pessoal do Legislativo para corrigir esta questão, porque está errado. Então, muito importante, como eu disse, é um papel importantíssimo do contador público, é papel de protagonista no processo, né? Seguindo ainda, pessoal, observe a nossa tela. Mesmo que as retenções, vejam, sejam feitas de forma descentralizada, todo o produto da arrecadação das retenções deve ser remetido aos cofres do Caixa Municipal, dos entes, para que se observe o quê? O princípio da unidade de caixa, da unidade de tesouraria, que está presente no artigo 56 da Lei 4.320. Muito importante isso, né? Porque de repente o pessoal lá do Legislativo pode pensar assim, então eu vou reter aqui o imposto de renda, então isso aqui é receita do Legislativo. Não, não é receita do Legislativo, isso é a receita do município. Ele tem que fazer a retenção e encaminhar para essa retenção, esse valor, encaminhar para o Caixa Único lá do município, tá ok? Muito importante isso, por isso eu falei, orientação, conversa, diálogo, treinamento é muito importante nessa questão, né? Tem que saber disso, porque senão ele pode fazer errado. Ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí com relação a este assunto? Observem a tela, com a entrada aí do Sistema Público de Escrituração Digital, do SPED, para os órgãos públicos, introduzindo aí o E-Social, o EFD-REINF, a DCTF-Web. As retenções também integrarão o banco de dados dessas ferramentas, né? O que exige, mais uma vez, o que exige especial atenção dos entes para fazer as declarações de forma correta,
fazer as declarações que devem ser feitas, não atrasar a entrega, entregar certo, com todas as informações necessárias para que o órgão público não tenha problemas e o fornecedor, o prestador de serviços ou fornecedor de bens também não sofra sanções por parte da Receita Federal do Brasil. Muito importante isso, pessoal. Não esquecer de prazos, né? Entregar dentro do prazo, não perder os prazos é de vital importância para que o processo realmente funcione e funcione bem. Muito bem, pessoal. Mais um pontinho importante aí para você prestar atenção. Veja o que está na nossa tela. Como não há aumento de carga tributária, mas tão somente a forma de arrecadação do imposto de renda, não há motivo para a solicitação de reequilíbrio econômico dos contratos por parte dos fornecedores e prestadores de serviço. Eu coloquei essa tela aqui propositalmente, porque o que vai acontecer? Lá no início do nosso debate, eu falei daquela questão da LRF, do aumento da receita, né? E quando se fala em aumento da receita, de pronto já se vê, vão aumentar o imposto, vão aumentar a alíquota, vão aumentar a base de cálculo, enfim, vão cobrar mais, né? Pode ser que um dos teus fornecedores chegue e diga assim, mas espera aí, agora eu vou receber menos, então eu vou querer um reequilíbrio de contrato, porque eu vou estar recebendo menos. Tem que alertar eles, fornecedor, não é que você esteja recebendo menos. A forma de retenção do imposto de renda mudou. Antes era feita uma forma, agora é outra. Então, cabe sim você aceitar e não cabe o reequilíbrio de contrato, porque na verdade nós não estamos te pagando menos, nós estamos te pagando a mesma quantia, só que agora fazendo a retenção, né, na hora do pagamento. Tá ok, pessoal? Muito importante isso. Pode acontecer? Pode. Né? As pessoas às vezes acham que, né, falou em aumento de carga tributária, já está aumentando a alíquota, está cobrando mais imposto. Aqui é uma forma de cobrar que vai proporcionar um aumento da arrecadação. Seguindo ainda, pessoal, né, observe a nossa tela. O que fazer? Reforçando. Primeiro, treinamento a todos os servidores. Todos os servidores envolvidos com o processo. Segundo, normatização por parte do ente, né? E, aliás, se eu pudesse aqui até falar, eu diria normatização e treinamento, né? Com base na norma, você vai treinar o pessoal. Terceiro, inclusão através do aditivo contratual garantindo a retenção, né? Fazer os aditivos contratuais necessários garantindo essa retenção. E quarto, o gestor ou fiscal de contrato ou ata de registro de preço deve o quê? Notificar por escrito, por isso que eu disse, conversar com o fornecedor de bem e serviço é muito importante. E aqui está até dizendo como você deve fazer, notificar por escrito. Os fornecedores que deverão destacar a retenção do imposto de renda no documento fiscal sob pena de devolução e não liquidação. Se ele entregar o documento errado, você, né, tem essa prerrogativa de não aceitar. Muito importante isso, né? Então, treinar o pessoal, normatizar, conversar com o fornecedor, né, conversar com com o legislativo, com os fundos, enfim, com todo mundo, né? Seguindo, pessoal, né? Observe a nossa tela. E no município, né, o que você deve preocupar-se aí no município com relação à normatização? Observe a nossa tela. Os órgãos deverão repassar ao município os valores retidos do imposto de renda. E os órgãos e entidades deverão orientar seus prestadores e fornecedores de bens quanto à retenção e destaque na nota, né? Então, isso aí tem que estar no decreto? Tem que estar. E eu, de pronto, né, vou trazer aqui um exemplo que foi cedido pelo município, pelo belo município de Maringá, aqui do estado do Paraná. É uma cidade, né, muito bela aqui do nosso estado, muito agradável, né, com pessoas, né, que sempre nos recepcionam muito bem. Vou utilizar aqui um decreto, né, que foi criado no município de Maringá como exemplo, a título de exemplo, tá ok? Ontem ainda conversando com o pessoal de Maringá, aliás, quero deixar aqui um agradecimento à equipe de contabilidade, à equipe de finanças lá de Maringá, ao prefeito de Maringá, por ceder gentilmente, né, este decreto, apesar de ser, né, um ato legal e estar aí à disposição na rede mundial de computadores, mas nós fizemos questão de trazer aqui e quero citar aí o agradecimento
ao município de Maringá, que sempre contribui para a melhoria da gestão pública, aí, trazendo novas ideias, inovando até, né, buscando aí sempre um serviço público de qualidade colocado à disposição da população. E ontem ainda conversando com a equipe lá de Maringá, numa reunião virtual, né, que nós fizemos, eles foram, né, humildes em dizer, olha, Márcio, né, legal você citar aí o nosso decreto, mas queremos dizer que ele não é, né, não está pronto e acabado, né? Nós criamos aqui, pode ser que as pessoas digam, não, mas precisava melhorar isso, precisava melhorar aquilo, né, aquele outro. E eu disse, é verdade, mas nós precisamos de um ponto de partida, nós precisamos de um início para ter uma base para nós iniciarmos. Pode ser que tenha melhorias? Sim. Nessa vida, tudo necessita de melhorias, né? Mas é muito importante eu trazer aqui para vocês esse debate. Então, eu quero que vocês observem a nossa tela. O que nós temos aqui? O Decreto 2126 de 2022, que dispõe sobre a retenção dos tributos no pagamento aos fornecedores dos órgãos da administração pública municipal direta e indireta e da Câmara, citar a Câmara, né? E vejam, o prefeito da cidade de Maringá, usando de suas atribuições e considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, resolve, né? Então, o que ele fez? Ele decreta, vejam, os órgãos da administração direta e indireta do município e a Câmara, ao efetuar o pagamento a pessoas físicas ou jurídicas pelo fornecimento de bens ou serviços, né, inclusive engenharia, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda com base o quê? Na Instrução Normativa 1234. Né? Por isso que eu disse, ela é a base. Veja o parágrafo 1º. Essas retenções serão efetuadas a partir do primeiro dia útil do mês de dezembro, né? Eles determinaram. A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal. Trouxeram essa informação muito importante, essa, né, normatização. Parágrafo 3º, não estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas, né, que não se enquadram, elencados lá no artigo 4º, por isso que eu disse, você tem que conhecer, né? Ainda, pessoal, seguindo ainda com relação a essa instrução, esse decreto do município de Maringá que nós estamos utilizando por base, né? Veja o artigo 2º, a obrigação de retenção alcançará todos os contratos vigentes, relação de compras e pagamentos efetuados pelos órgãos e entidades mencionadas. Ainda, artigo 3º, os prestadores de serviços e fornecedores deverão, a partir da vigência do presente decreto, emitir a nota fiscal em observância às regras de retenção. E, por fim, né, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 3º. Vejam, os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º desse decreto deverão orientar seus prestadores de serviços e fornecedores de bens e recusar documentos fiscais que não atendam o disposto aí na legislação, e as retenções efetuadas serão consideradas como antecipação do devido pelos contribuintes e serão objeto de dedução, compensação ou restituição na forma da legislação específica. Um decreto bem enxuto, vejam, né? 4 artigos, bem enxuto, bem pontual, mas de extrema importância. Maringá aqui está sendo protagonista da história, o município de Maringá está sendo protagonista da história, né, trazendo essa legislação aí, né, como exemplo aí para que nós possamos, né, seguir, né? Muito bem, ainda, né, tem um anexo onde eles trazem as alíquotas do imposto de renda a ser aplicado e o bem ou serviço que está sendo fornecido, que representa, né, que vai ser aplicado aquela alíquota. Então, alimentação, energia elétrica, serviços prestados com emprego de materiais, imposto de renda 1,2. Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, 0,24, como aparece aí na tela para vocês, né? Gasolina, exceto gasolina da aviação, tal, 0,24. Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais, 1,2. Né? Eles trouxeram, na verdade, o que está lá na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, né? Não criaram nada novo, eles não criaram alíquotas, né? O município de Maringá foi muito prudente, eles não criaram alíquotas, eles só replicaram as alíquotas que estão lá na Instrução Normativa, né? Aqui mais algumas alíquotas que aparecem aí na nossa tela, né? E, pessoal, quero encerrar este nosso debate trazendo aqui uma visão geral do que foi apresentado desde o início,
né, desde o momento que nós abrimos aqui o nosso debate. De forma muito rápida, muito precisa, o que eu quero que vocês prestem atenção. Então, olhem a nossa tela. Então, resumindo tudo o que nós falamos aqui, os órgãos da administração direta, autarquias e fundações, ao efetuar o pagamento à pessoa física ou jurídica, referente a serviços ou mercadorias do contrato de prestação de serviço, deverão proceder à retenção. Ponto, né? Fulcral aqui no nosso debate. As entidades não farão retenção de PIS, COFINS, tal, que não é o nosso caso, que não é o caso do nosso debate, ressalvadas as hipóteses do convênio. Ficam obrigados a efetuar a retenção do imposto de renda na fonte sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas ou jurídicas com base na Instrução Normativa 1234 da Receita Federal do Brasil. Já citamos isso. Vejam, as retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados. E ainda, na nossa tela, não se sujeitam à retenção do imposto de renda, né, os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias que estão lá elencadas na Instrução Normativa 1234 no seu artigo 4º. Ficar muito atento a isso. E ainda, pessoal, nesse resumo, quero que vocês observem a nossa tela aí, o que nós temos que ainda ficar atentos? As instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, né? Instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, enfim, aquelas que são exceções, vejam, aqui cita, e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, né? Optantes pelo Simples Nacional. Então não cabe essa retenção sobre o Simples Nacional? Não, não cabe, né? Disponibilizar aos órgãos e às entidades ainda, contratantes, declaração para fins de retenção, de não retenção, né? Tem que ter essa declaração. Não será efetuada a retenção sobre faturas de energia, telefone e outros bens e serviços sobre os quais o município realiza pagamentos exclusivamente por meio de fatura, enfim, as condições ali que nós já debatemos e que estão na Instrução Normativa 1234 da Receita Federal do Brasil. Não será efetuada a retenção sobre fatura de energia elétrica, telefonia, bens e serviços, né? A obrigação de retenção alcançará todos os contratos e as relações de compras e pagamentos efetuados pelos órgãos, entidades devendo seus titulares providenciar no prazo, né, a alteração dos instrumentos contratuais. E em relação às novas contratações, os órgãos e as entidades devem adequar os editais e as minutas padrões de contratos administrativos, já para começar certo, né? Encerrando esse nosso encontro, trago aqui para vocês, conforme aparece aí na nossa tela, a instrução normativa, aliás, as referências que foram utilizadas nesse nosso debate, né, com ênfase à Instrução Normativa 1234 da Receita Federal, né, o recurso extraordinário do Supremo, lá, o 129-3453, né, que é muito importante você conhecer, né, esses dois instrumentos. A Constituição você já conhece, a Lei Complementar você já conhece, a 4320 você já conhece, e também trago, citando aqui, a nota técnica número 32 aí da Confederação Nacional dos Municípios, que também trata desse assunto, debate esse assunto, traz à tona esse assunto para que você possa estar aí utilizando, né, e refletindo sobre ele. Tá ok, pessoal? Muito importante este nosso debate de hoje. Como eu disse, é uma forma de você aumentar a tua arrecadação sem aumentar a carga tributária. Fazendo o quê? Adotando procedimentos padronizados para essa nova forma de arrecadar aí o imposto de renda retido na fonte, ok? Aguardo vocês em nosso próximo encontro, pessoal. Bons estudos a todos e até mais.